Importância. Presta atenção. Preservação do meio ambiente. E aí, galerinha, estamos aqui de volta e nós começamos agora a falar direto do trono de Deus. E a gente vai falar aí a respeito de Ezequiel. Hoje o capítulo 9 de Ezequiel. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a segunda visão, né, de Ezequiel, onde Deus fala o porquê que ele está agindo dessa forma com o povo de Israel. Apesar do que, na verdade, o Senhor ele faz isso porque ele ama muito o povo e para que fique bem claro que o povo tem ciência do que está acontecendo. Porque se a gente pegar lá desde do Êxodo, quando o povo saiu do Egito, o Senhor vem falando através de Moisés na vida deles para que eles não venham a se corromper, para que eles não venham a andar em caminhos errados, porque senão o Senhor tiraria a mão deles e a partir dali eles estariam por sua própria sorte. Então a gente vê isso desde o Êxodo. Quando a gente chega em Levíticos, Números, né? Josué, Juízes, o Senhor está sempre falando isso com eles. E Jeremias é levantado por Deus como um profeta, né? Mesmo ele sendo tão pequeno, para que ele possa começar a falar também ao povo a respeito do exílio babilônico. Ele conversa com o povo, conta para o povo tudo que vai acontecer e o povo continua se corrompendo, continua buscando coisas do mundo. E aí vem, antes de Jeremias vem Isaías, Jeremias, né? E Ezequiel vem agora com bastante força, falando para o povo aí, isso, né? E Ezequiel toma uma posição assim de liderança, uma liderança um pouco mais dura, uma liderança um pouco mais rígida, né? E ele está ali buscando para que o povo ele se arrependa verdadeiramente do seu pecado, da sua injustiça, da sua iniquidade. Né? E ontem a gente conversando sobre isso, não foi, Marcelo? A gente falou que Ezequiel ele se posiciona falando para o povo da seguinte forma: tudo isso que está acontecendo é responsabilidade de vocês agiram dessa forma e o Senhor vem avisando desde cedo para que não volte a acontecer. Fernandinha, pega minha Bíblia lá na sala, que eu esqueci lá. Né, Marcelão? Positivo. E hoje? Seja bem-vinda, Mari. E hoje qual é a parada? Hoje a gente vai para o 9, que eu continuo falando, né, com Ezequiel ali, trazendo essas questões para a vida do povo, porque assim, o que na verdade a gente vê aí, né, é a correção do povo de Israel, como o próprio título do 9 fala. Ele fala a correção de Jerusalém, né? Então, você vê... Oi? Você também leu assim? A correção de Jerusalém. Então, você vê ali que o Senhor, o posicionamento de Deus na vida desse povo é exatamente para que haja correção. É um pai ali, amoroso, que está aflito, né, com a alma de seus filhos e que está correndo para trazê-los de volta. E já que não veio por amor, infelizmente, que venha pela dor, mas tem um que ponto venha. importante aí, velho. Tem um ponto Sim. muito importante no capítulo de hoje que eu achei muito legal. Sim. Eu acho assim, que eu vejo, sabe, Marcelo, desse posicionamento de Deus, as pessoas veem Deus como um pai rigoroso, como um pai duro, como um pai militar, né? Igual meu pai, um pai militar. Mas o que eu vejo é um pai preocupado, né? Um pai aflito. zeloso. Eu acredito que porque a minha educação, a sua educação foi dessa forma. O nosso pai, a nossa mãe, eles sempre se preocuparam. Pode falar, meu. Tá lá na sala também, pode pegar lá para mim. Pega o estojo todo, tá? Então, assim, a gente vê, é por isso que rasga, Débora. A gente vê lá esse
esse pai preocupado, a gente vê eles... Eu me perdi por causa dos meninos. Um pai zeloso, um pai preocupado. Nós somos assim e vemos assim porque nós tivemos uma criação assim. Exatamente, o nosso pai, a nossa mãe, eles sempre foram muito preocupados com relação à nossa criação, onde nós iríamos parar, o que iria acontecer com a nossa vida, né? Então, você vê que, assim, de onde eles saíram, né? E que eles não queriam que a gente voltasse para lá de maneira nenhuma, de maneira alguma. E quando os nossos pais se converteram, além... Oi, boa tarde, Kika, Deus abençoe. Quando os nossos pais se converteram, a preocupação não era só mais com o futuro terreno, mas com o futuro espiritual. Uma vez você falou a respeito de uma oração que a minha mãe fazia, né? Ô Senhor, se os meus filhos forem terminar no caminho errado, se eles Que forem, né, oração é essa, andar... mamãe? Como é que faz uma oração dessa, rapaz? Então, que o Senhor conserte e leve. Por quê? Porque a preocupação dela não era com... Depois do fim, né? Não é uma preocupação de que eu tenho meu filho para eu cuidar dele, eu tenho meu filho que vai me trazer netos e que vai me trazer coisas maravilhosas na terra, mas era uma preocupação de que eu vou sofrer, entendeu? Com a morte deles, eu vou sentir a ausência deles, mas eu quero o melhor para eles e que se o Senhor, se a única forma de que meus filhos venham a ir para a eternidade, ao meu sofrimento aqui na terra, pela ausência deles, então corrige e leva, Senhor. Então eu vejo aí um amor de uma mãe que está abrindo mão de tudo, sabe? Porque pela eternidade dos filhos. É a mesma coisa eu vejo no meu pai, a preocupação dele de que ele trabalhava de sol a sol, às vezes sem nem dormir. E para quê? Para que os filhos tivessem esse caminho certo, né? Ele não queria que a gente fosse para a rua para que a gente não se contaminasse com as pessoas da rua, né? Que a gente não andasse no caminho errado. E também porque ele não gostava de problema. E quando ele se Ia pra rua, sempre converteu, arrumava problema. Mas a culpa não era eu ou você, era Fernando. Tadinho tadinho, do nem menino. era assim. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Ele se preocupava muito com isso. E depois que ele se converteu, você mesmo estava falando outro dia, né? Que assim, a preocupação dele com relação ao batismo, a obedecer a Deus. Meu filho não vai batizar porque ele está viciado em televisão. Não, então eu estou errando. Eu estou permitindo que ele esteja viciado em televisão. É E se verdade, ele continuar viciado em televisão, para onde ele vai? é Qual é o verdade, caminho que ele está trilhando? é verdade. Entendeu? Então é uma preocupação com a eternidade, com depois do fim. E Deus é assim. Só que Deus é assim muito melhor, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, assim, e ele conhece o profundo do nosso coração. Os nossos pais não, eles erram, mas Deus não erra. Então, essa preocupação de Deus, ele lá na sua onisciência, avisando a Moisés, lá na sua onisciência, avisando a Isaías. Uhum. E aí, quando chega no meio do conflito, ele está ali com Jeremias. E agora com Ezequiel. Ele Então, botou assim, pra você game vê... mesmo. Agora em Ezequiel, velho, ele botou pra game, brother. Ele falou assim, chega de avisar. Sabe por quê? Porque senão eu perco moral. Igual o pai que vive avisando pros filhos assim, ei, se você fizer isso, eu vou te bater. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. E nunca faz. Aí o pai que perde a moral. Nunca faz. Então eu vou sentar a borracha e continuar fazendo besteira. Ele disse, agora é a hora deles entenderem que precisam levar uma pancadinha. Segura aí que vai ser neste momento. It's time! E ó, senta a borracha. Senta a borracha com É gosto o de gás. dia do Senhor, como diz Ezequiel e Amós, né?
Agora Exatamente. é o dia do É o dia Senhor, do Senhor. né? É Que é um diferente. dia visto pelo homem, eu estava pensando ontem, né? É um dia visto pelo homem como um dia de trevas, mas na verdade, se você parar para É um pensar, dia de é um dia de inflexão. luz. É o dia de inflexão, de decisão, de mudar de caminho, de mudar de rota, de se corrigir, de fazer o que é certo, de começar a caminhar de encontro à plenitude. É um dia extraordinário. Não é um dia de Dói, trevas. mas é um dia extraordinário. É isso aí. É isso Dói, aí. Posso dói, começar a dói ler? muito. Vamos. Você quer que eu leia até qual? Até o Precisa 11? ainda? Precisa. Até o 11? Pode ler até o 11, tá de boa. Então tá bom. Hoje eu tô mais atenta. Tomei café. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: Venha cá, vocês que estão carregados da cidade, encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escriba à cintura, e disse-lhe: Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Passem pela cidade, após ele, e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade, e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: Contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão! Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho, caí de rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha o estojo de escriba à cintura, relatou dizendo: Fiz como me ordenastes. Ou seja, pode sentar a borracha em quem o Senhor vai tirar a vida. Tá, poxa. Exato, né? Vamos lá? Sabe essas pessoas que estão aí? Jesus Cristo falou para João assim, ou João falou, ou o Espírito Santo falou através de João, não sei. Eu lembro que ele falou assim, ó: Aqueles que se têm como servo, eles são servos e não conhecem os planos do seu Senhor. Porém, aqueles que são amigos
eles conhecem os planos do seu Senhor. Essas pessoas que estão na segunda visão de Ezequiel, onde Deus está mostrando tudo o que vai fazer com Jerusalém, essas pessoas, eu considero elas que são as pessoas que são amigas, que elas sabem até dos planos que Deus vai fazer, de como ele vai fazer cada uma das coisas. Lembra o seguinte, que ainda é a segunda visão de Ezequiel, e ele vai até o capítulo de amanhã, que é o capítulo 10. Como você falou, é a correção de Jerusalém. Quando a gente vê o versículo 16 do capítulo passado, ele fala assim, ó Claudinha: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem-se a irritar-me? E a partir daí, até o final do capítulo, não tem deslocamento mais deles. Então eu acredito que ele inicia o capítulo... Oi, Tereza, Deus abençoe, você e toda a sua família também, em nome de Jesus. Ele inicia o capítulo 9, então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo... Eles estão ali ainda, no meio, no átrio do templo do Senhor. Entendeu? Eles estão ali exatamente onde os homens adoram o sol. E a partir daí, ele diz assim: passa pelo meio da cidade de Jerusalém, marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometeram no meio dela. E ele diz: passem pela cidade após ele e matem, sem piedade. Matem os velhos, as crianças, parará, parará, e comecem. Então começaram, e ele disse... Cadê? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, o que me chama a atenção, e é extraordinário no versículo 4, é justamente isso. Ele diz: marque aqueles que suspiram e gemem, porque é verdadeiramente por esses que clamam a mim, que ouviram a minha voz, e que se humilharam e oraram e me buscaram, e clamaram a mim. É por esses que eu estou aqui. Então poupe-os. Talvez Deus se lembre nesse momento exatamente do diálogo que ele teve com Abraão. Quando Abraão perguntou assim: Senhor, se tiver pelo menos tantos que forem, o Senhor livrará? Livrarei. E se forem menos, o Senhor livrará? Livrarei. Deus, me desculpe a minha intromissão e o meu nas coisas do Senhor. Perdoe aí eu estar sendo meio chato. Mas ainda assim, se tiver tantos, você o poupará? Ele diz: sim, por amor a eles eu o pouparei. Deus estava dizendo ali que era por amor, que era por amor a Abraão que ele estava safando a vida de Ló. Aqui ele está dizendo que é por amor a estas pessoas que clamam a ele. Porque Ló não era, entendeu? Exatamente. E aí Deus livrou por amor a Abraão. Exatamente. Mas essas pessoas elas estão sofrendo pelo que o povo está fazendo de errado dentro da cidade. Então essas pessoas amam a Deus. Exatamente. Então, E por amor a essas pessoas, exatamente, elas não vão passar, porque Deus é justo, né? Exatamente. E ele diz assim no 6, Claudinha, ó. Ele diz bem assim no 6, ó. Ele diz assim: matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los todos. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário.
comecem pelo meu santuário. O que ele está dizendo? Ele diz, comece por aqui, onde o pessoal está profanando, que o pessoal está adorando ao sol. Comece por aqui, onde esse povo está adorando o sol, dentro da minha casa. Comecem por aqui e não deixem escapar ninguém. Só não se aproxime daqueles que o cara que está vestido de escriba marcar a sua testa. Então, ele começa ali, sabe, quando ele fala, eu gosto de falar dos simbolismos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os simbolismos, né? Ele fala assim, 6 homens. Sempre quando o Senhor se refere à totalidade, quando ele fala sobre total, né? Ele fala sobre 7. 7, 70. Ele sempre se Plenitude. refere. É o número da plenitude, da perfeição. Exatamente. Então, quando ele fala sobre tudo, o todo, ele fala 7, né? Mas quando ele está se referindo a menos que 1, 6, ele está se referindo ou a coisas malignas ou o que é abaixo da totalidade, né? E aí ele pega e ele fala assim, 6 homens, né? Então, um homem a menos, que simboliza 2 coisas. A primeira é que não é o extermínio total, né, de Israel. Então, as pessoas vão, aqueles que verdadeiramente, como você falou, aqueles que verdadeiramente estavam ali sofrendo, ou aqueles que se arrependerem, porque ele fala dos que se arrependem também. Esses não serão exterminados, né? Eles vão sofrer, mas não serão exterminados. E ele fala também que quando fala, alguns estudiosos falam que quando fala 6, né, 6 homens, ele estava sugerindo simbolicamente um extermínio, eu já falei isso, não completo. Um extermínio não completo, né? 7 totalidade, um extermínio não completo. Quando ele vai lá no 2 ainda, que ele fala assim, vestido de linho. Por que linho? Linho era o tecido o qual era feito as vestes sacerdotais. Era com linho que era feito as vestes dos sacerdotes. Então ele está falando ali os sacerdotes lá no 2. Ele fala, eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, para cada um a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Esse ele representa o sacerdote, a veste sacerdotal, né? E aí ele, porque são 6 armados e um sacerdote. Viu aí? Sim, sim. Então, ele vai e continua falando ainda no 2, né? Se você for ler lá no Êxodo 28, 42. Êxodo 28, 42. Ai, que susto. Êxodo 28, 42 faz assim. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatutos perpétuo para ele e para a sua prosperidade. Então, aqui ele já está dizendo, para que não morram. Para que não morram. Então, aquele lá representava, oi, Rai, quanto tempo, querida? Aqueles que não iriam morrer. Levíticos 16, 23. Levíticos 16, 23. Fala assim.
Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Tomará banho, né, lavará o seu corpo em água no lugar santo, e porá suas vestes, então sairá e oferecerá holocausto, e holocausto do povo, e fará expiação por si e por todo o povo. Né? Então só podia vestir essa veste quando iria se apresentar ao altar. Só assim, tinha que se limpar primeiro, estar limpo, estar puro, né? Estar revestido. 1 Samuel 2,18 fala a mesma coisa. 1 Samuel 2,18. Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, que sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com o seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Então Samuel, mesmo pequenino, ele se vestia com essa veste sacerdotal, que significa aquele momento de pureza, de limpeza, né? 2 Samuel 6,14 também fala. 2 Samuel 6,14, vamos lá. Ele fala: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor, só assim, vestido de uma veste sacerdotal de linho. Ele fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mica, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Então, A esposa ele dele, né? tá... Oi? Era A esposa dele. do rei Polly Davi. Pocket, seja bem-vinda. Então, ele está ali falando a respeito, esse homem, né, entre os seis, ele representa o povo que está ali chorando, que está ali se purificando, está com veste sacerdotal, entendeu? Que está ali buscando do Senhor, né? Ele entra limpo. Os outros não, os outros entram armado, ó, com arma esmagadora na mão. E entre eles um certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então esse único homem, né, tá ali vestido de linho, representando essa parte, né? Então a glória do Senhor de Israel se levantou do Sabe qual a querubim sobre representatividade disso, Cláudia? Quando Hum, você falou em Êxodo aí, e a gente fala sobre a marca, e a gente fala sobre a marca da promessa, a representatividade dessa marca nada mais é daí, Deus te do abençoe. que a mesma representatividade do sangue nos umbrais da porta. É a mesma representatividade da Páscoa. É a mesma representatividade da morte de Jesus Cristo. Vocês Exatamente. são aqueles que creram, que obedeceram, que são justificados, olha a marca, justificados, e por causa disso estão livres. E estão, ó, daqui para cá antes de Cristo, daqui para cá depois de Cristo. E aí, por causa dessa parada aí, você verdadeiramente se safou. Então, é justamente essa parada que acontece, sabe? Acabou fedendo. Mas antes, Acabou escapar fedendo. fedendo do que morrer cheiroso. Exatamente. Né? Frase do meu pai também. Exatamente. Antes escapar fedendo do que morrer cheiroso. E quando ele chega no 9, e o 9 ele diz bem assim, ó. Antes do 9, deixa eu só falar do 2 ainda.
ele fala assim sobre os Maria, fale dois. aí do 2. Você vai falar do 2 até amanhã. Vambora. Até Amo. amanhã. Ó, o estojo de escrevedor, o que que significa? É uma missão que foi dada a este homem, né? Aham. Então, ao contrário de todos os outros que estavam exterminando ali a palavra do Senhor, exterminando, na verdade, todo o trabalho feito por todos os outros profetas, né? É, esse deveria fazer um sinal, o qual iria salvar, né? E que não iria ia salvar quem? Aqueles que não eram idólatras, aqueles que buscaram verdadeiramente a presença de Deus, aqueles que não se contaminaram com essas coisas detestáveis que eram cometidas em Jerusalém. E isso é confirmado lá no 4, quando ele fala: passa pelo meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela, né? Suspiram e gemem por indignação, por tristeza, por olhar aquilo que está acontecendo em Jerusalém e não concordar com aquilo, estão clamando a Deus para que tome uma providência. Senhor, não deixe isso passar desta geração. Senhor, isso está acontecendo. Aqueles que clamam e gemem porque estão vendo o errado acontecer e estão clamando a Deus, porque por eles não têm força de corrigir mais a maioria dessa população. Não é aqueles que clamam e gemem porque estão sendo castigados, que estão sendo corrigidos, entendeu? Não é castigados, corrigidos pelo erro deles, e, e por causa disso eles serão justificados. Não. São aqueles que clamam e gemem porque anteriormente, conforme Deus falou a Jeremias no primeiro capítulo e disse: se você está vendo algo errado e você fala com essa pessoa que está errado e essa pessoa te ouve, Ezequiel, falou com mas Ezequiel. com Ezequiel, falei quem? Jeremias. Jeremias, com Ezequiel, você ouve e essa pessoa e ainda assim não se comove, não muda, o problema é dela. Mas a partir do momento que você não fala nada, o problema é dela, mas também é seu. Então essas pessoas que eu prometi isso e elas estão se posicionando, essas pessoas justifique, marque, porque essas pessoas não quero que vocês cheguem perto delas. As outras pessoas falam. Isso, e aquilo que você falou a respeito da marca do sangue, né? O sangue nas portas, ele é bem claro quando em algumas literaturas, né, a gente vê que ele é chamado, essa marca é chamada de TAV. Coloque um TAV, né, na cabeça de cada um. O que é TAV? TAV é uma letra do alfabeto hebraico que quando você escreve, ele parece ou uma cruz ou um X. Ele faz um sinal de cruz ou ele faz um sinal de X, assim. Isso é uma letra do alfabeto hebraico, um TAV. E essa letra já representava, assim como lá na primeira Páscoa, já representava a morte e ressurreição de Cristo, né? Então, o Tave, que foi marcado na cabeça, é exatamente uma referência profética à morte e ressurreição de Cristo, né? Ou a primeira noite pascual, como Marcelo falou lá no livro de Êxodo 12:13, quem tiver curiosidade, dá uma lida, né? E também, essa letra também ela reafirma o que a gente leu lá em Ezequiel 5:3, que fala os remanescentes, né? Os poucos que sobraram, os remanescentes, que, que são escritos em todos os livros proféticos, fala sobre os remanescentes, que são os poucos que sobraram. Exatamente. Foi o samba do crioulo doido, meu irmão. A parada aí. E no 9, Deus fala assim. No 9, Deus fala assim. Então me respondeu, porque ele falou assim, ele caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? E Deus responde assim: a iniquidade da casa de Israel e de Judá não é só Israel. Israel e Judá são os dois que se separaram
justamente por causa da promessa de Deus de que os descendentes de Davi continuariam sendo reis. Então eles se separaram e teve isso. Então, assim, a iniquidade da casa de Israel e de Judá, apesar de que a iniquidade da casa de Judá tem menos tempo do que a de Israel, ainda assim tem iniquidade, é excessivamente grande. E a terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Ezequiel? O pior de tudo é que eles estão dizendo que a culpa é minha. Eles estão dizendo, Ezequiel, que é porque eu abandonei eles. Eles estão dizendo, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê, e por conta disso eu vou buscar outros deuses. Em verdade, não é isso que acontece. Em verdade, eles começaram a andar em maus caminhos excessivamente. Excessivamente. E por causa disso, os meus olhos não terão piedade. Eu não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Vou repetir. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Tanto é que os atos e olha só que impressionante. Eu quero que você volte lá no 4. Eu quero que você volte lá no 4, que ele está dizendo assim: e lhe disse, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marque com sinal na testa aqueles que suspiraram e gemem por causa de todas as abominações que se cometeram no meio delas. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Aqueles que gemem receberão o que merecem. Aqueles que não gemem receberão o que merecem pelos seus atos. Então o homem que estava vestido de linho chegou e falou: feito. Pode mandar a borracha. Feito. Fiz como o Senhor me mandou. Missão dada, missão cumprida. E do 4 ao 6, você vê também, se a gente for lá em Apocalipse 7, 2, 3, assim, não é só uma profecia para aquele momento, mas é uma profecia para depois também. Quando ele fala assim, vi outro anjo que subia lá, 7, 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus. Isso acontece também lá em Apocalipse. Exatamente. Lá no 9:4 também fala: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Aí ele fala aqui também lá no 14:1, Apocalipse 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi então uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de um grande trovão, e também a voz que ouvi era como os arpistas quando tangem a sua harpa, né? Então ele falando aí dessa marca ainda, essa marca que é a marca do Senhor e que vai acontecer também em Apocalipse. Por exemplo, nós que estamos na presença do Senhor, que acreditamos nele verdadeiramente, nós somos marcados com essa marca. A marca onde tem escrito o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo, né?
na nossa fronte. Então vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar. Eu quero que você E traga isso. Oh, diga, pode falar. Não, pode falar. só o 8, né? Quando ele fala lá sobre o profeta, ele fala que o profeta ele intercedeu diante de Deus em favor do povo, né? O profeta é um que tem que ser o intercessor de Deus diante do povo. Assim como o sacerdote deveria ser o intercessor de Deus diante do povo. E ao contrário disso, lá no 8 ele fala assim, né? Cadê? Havendo eles matado e ficando eu de resto, com o rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre toda Jerusalém? Ele está falando, né? Ele está se posicionando aí, como Marcelo falou, como Abraão. Se você vê lá em Jeremias 15:1, Jeremias 15:1, vou pegar aqui rapidinho, prometo, é o último. Não, Jeremias tá 15, tranquilo, pode. De verdade, é porque eu Jeremias, achei que a gente tava. Eu achei que a gente é só já para tinha essa chegado ao fim, mas finalização pode, mesmo. pode finalizar. Ele fala assim, Jeremias 15:1, ele fala: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-á, assim diz o Senhor, o que é para a morte? Para a morte, o que é para a espada? E para a espada, o que é para a fome? E para a fome, e o que é para o cativeiro? Para o cativeiro. Ele está dizendo: aquele que é para a morte, vai para a morte. Aquele que é para a fome, vai para a fome. Aquele que é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Aí é uma tradução minha, sabe? É um entendimento meu. Eu vejo aí ele falando assim: aqueles que não tem jeito, não vão se arrepender mesmo, porque o Senhor e sua onisciência já sabe, eles vão morrer. Os sacerdotes que encaminharam o povo, que deveriam encaminhar para o bem, encaminharam para o mal, esses vão morrer. Aqueles que ainda há alguma possibilidade de correção, que eles verdadeiramente vão mudar o seu trajeto, vão para cativeiro, para que haja oportunidade. Aquele que ainda, de repente, passando fome, vai passar fome, porque o Senhor não dá fardo maior do que possamos carregar. Então, aqueles que conseguem carregar o fardo do cativeiro vão para o cativeiro. Aqueles que conseguem carregar o fardo da fome vão para a fome. Aqueles que não tem jeito, eles não vão mesmo, já não querem, esses já vão para a morte. Vão esperar aí Jesus Cristo vir e pregar lá no inferno, e se eles aceitarem, vão, e se não, vão ficar. Então, eu acredito que é o Senhor falando isso. Cada um vai ser encaminhado conforme, como o Marcelo falou, conforme sua iniquidade, conforme o seu merecimento dentro da misericórdia do Senhor. Porque merecimento, né? Todos estariam encaminhados para a espada, inclusive eu. Mas conforme o seu merecimento dentro da misericórdia do Senhor. Cada um encaminhado para o seu caminho, como o Marcelo falou. E é importante que a gente entenda a pergunta que o Senhor faz, né? Que o Senhor não, que Ezequiel faz para o Senhor, ele diz, né? Ah, Senhor, será que toda Israel, toda Jerusalém será destruída? Será que o Senhor vai derramar todo o seu furor em toda Jerusalém? Você vê por que Moisés
E em Jeremias o Senhor fala isso para Deus, né? Quer dizer, Deus fala para Jeremias. Por que que Moisés, por que que Davi, por que que ele está falando sobre Jeremias? Você vê Moisés falando para Deus lá no monte, Senhor, se o Senhor não for à minha frente, se o Senhor não for à minha frente, pode tirar o meu nome do livro da vida, porque eu não vou não. Se o Senhor passar a espada em todo esse povo, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para morrer aqui no deserto? Não está certo isso. Eu não acredito nesse Deus assim. Eu acredito num Deus de amor, um Deus que vai levar esse povo todo para Canaã. Então, se esse Deus que vai passar a espada na cabeça de todos eles, vai permitir que um anjo guie sem misericórdia, sem o seu amor, então pode tirar meu nome do livro da vida. Você não vê Moisés clamando pela própria vida. Você vê Moisés clamando pela vida do povo. E aí Deus se posiciona para Jeremias dizendo, mesmo que Moisés viesse até mim e clamasse por esse povo, ainda assim eu não teria misericórdia deles. Porque o Senhor está ali se lembrando do que Moisés disse para ele. É isso mesmo que o Senhor vai fazer? Então tira meu nome do livro da vida, que eu não quero ter pacto com isso também não. E ali, não que o Senhor fosse fazer, eu acredito que o Senhor estava testando Moisés, sabe? Falando para Moisés assim, Moisés, se teste aí para que você saiba que você verdadeiramente ama o próximo como a ti mesmo. Porque eu sei, mas eu quero que você saiba também. Então, trazendo pra gente, né? Quantas vezes eu trago para mim, quantas vezes a gente olha assim e fala, ah, Senhor, coloca a tua mão, porque como é que faz isso, né? Me fecha no trânsito, né? Como é que bate no meu carro e foge, né? Como é que tá colocando em risco a vida de crianças? E a gente fala, Senhor, se posiciona, né? Eu costumo, ultimamente, eu costumo fazer uma oração contrária, que eu digo. Eu falo, tudo que eu penso de negativo, eu oro positivo para a pessoa, para sair do meu coração. É isso aí. Sair aquilo do meu coração. E quantas vezes a gente faz de maneira errônea? Você vê Jeremias, Moisés, Ezequiel, colocando o amor ao povo acima do que até o amor próprio. Eles dizem, Senhor, poxa, Ezequiel estava salvo. O Senhor sabia que Ezequiel é homem de Deus. Ezequiel não ia passar pela espada nem nada disso. Ele era um dos homens selados ali. E Ezequiel está falando assim, Senhor, será que o seu furor vai cair por toda Jerusalém? É necessário mesmo isso? A preocupação de um homem que está passando por uma necessidade, por um problema, por causa do outro, digamos assim, e mesmo assim ele tem amor, né, pelo outro. Eu vejo Marcelo, Verônica, Grazi, eu vejo com esse amor com relação a mim, né, de passar aí a ausência do João, e mesmo assim o carinho, o amor que Dona Vera é uma linda, tem por mim de ter perdoado aí o que aconteceu. Ah, mas Deus levaria do mesmo jeito. Mas é dolorido saber que foi na minha mão, saber que estava aqui em casa. Isso é muito dolorido. E esse amor, esse carinho da Grazi falou coisas lindas para mim no nascimento do Sam. Então, assim, isso é você ver, Ezequiel, é você ver
Moisés, que mesmo passando por aquele período, sem ter uma responsabilidade direta no que aconteceu, dizer, dói, mas mesmo assim eu amo vocês. Mesmo assim, vocês são minha família, são minha casa, e se precisar tirar o meu nome do livro da vida, como Moisés fez, para que o povo não venha a morrer aqui nesse deserto. E o seu nome, Senhor, o seu nome é preocupação com Deus. O seu nome, Senhor, será julgado por esse povo que não sabe a verdade do que aconteceu. Então, mesmo assim, mesmo com tudo isso que eles fizeram, o Senhor vai mesmo fazer isso com eles. E aí você vê Deus respondendo: aqueles que agiram com iniquidade, aqueles que verdadeiramente fizeram sabendo o que estavam fazendo, que não tiveram misericórdia nenhuma, que foram avisados que esses vão passar por o que tem que passar pela faca, vai passar pela faca. Aqueles que tiveram desatentos e por conta da sua desatenção isso aconteceu, vai passar pelo sofrimento, vai sofrer, mas não vai passar pela faca. E aqueles que verdadeiramente estiveram atentos, aqueles que verdadeiramente estiveram ali, eles vão chorar, mas não vão passar pelo sofrimento, não vão passar pela faca, não vão passar pela peste, como os outros passaram. E então, o Senhor é justo, Ele é fiel. E nós devemos ser como Ezequiel, como Moisés, como Davi. E todos eles pecaram. Todos pecaram. Sim. E ele não diz, no versículo 4, ele não diz, versículo 4, ele não diz que essas pessoas que estavam clamando e que foram justificadas, que eles não erraram. Não diz que eles não pecaram, certo? Mas ele diz que eles clamam pelo certo. E a partir daí, Deus conhece o profundo do nosso coração. Era isso que eu ia falar assim, traga para a sua realidade. Você que é o clamador, que você reclama, ou você é o clamador que você vê o que está errado e corre atrás de corrigir dentro do processo da sua vida. Muito importante a gente entender justamente isso. Deus não diz no versículo 4, simplesmente aqueles que nunca erraram. Não, ele diz aqueles que clamam hoje pelo que está errado. Então, há verdadeiro arrependimento no coração e clamam para o certo, pelo certo. Então, traga isso para a sua realidade, sabe? Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca verdadeiramente é tarde para tomar decisões ou fazer nada. Decisão é um ponto de inflexão, é um ponto de você mudar de rota, é você gerar metanoia, é você entender na sua vida que você precisa, de verdade, inclinar-se para o outro lado, sair do processo de mediocridade e de erros constantes, um atrás do outro. Não é verdadeiramente nunca errar. É verdadeiramente clamar pelo erro. É verdadeiramente falar assim, isso não está fazendo sentido mais na minha vida. Não faz sentido eu continuar neste caminho. Não faz sentido verdadeiramente eu continuar por essa rota. Preciso mudar a minha mente, mudar as minhas rotas mentais, aumentar e melhorar a minha inteligência emocional. Eu preciso ter uma conexão direto com a fonte, direto com o trono. E aí, a partir daí, sim, verdadeiramente, eu mudar 180 graus. Porque se você muda 360 graus, você dá uma volta inteira e continua no mesmo caminho. Então, 180 é para o outro lado. É sair da mediocridade. É conversão. É conversão.
converter-se do caminho onde você está indo. Tá joia? E para isso você precisa ter decisão, estar convencido disso. Claudinha, ora para nós hoje. Claro. Ô Senhor Deus amado, ainda dentro da tua presença, Pai, eu só quero agradecer. Agradecer porque todos os dias o Senhor olha para cada um de nós. Porque todos os dias as suas misericórdias se renovam. Agradecer, Pai amado, até pelas lutas que passamos, porque quando passamos por luta é porque estamos sendo forjados. É porque o Senhor está nos trazendo aprendizado, está nos trazendo transformação e correção. E meu pai costumava dizer que não se corrige a quem não se ama. E se o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor se lembra de cada um de nós e deseja que venhamos a caminhar verdadeiramente no teu caminho. Trilhar o teu caminho. Marca-nos, Senhor, com a tua marca. Coloca o teu nome, o nome do teu filho em nossas testas. E que não venhamos a nos desviar, Senhor, do teu caminho. Ensina-nos. Ensina-nos continuamente. Para que possamos, Deus de Israel, cada dia, mais e mais, estar verdadeiramente dependentes da tua presença, do teu amor. Porque não existe nada melhor ou maior do que isso. E obrigada, Senhor. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Gente, obrigada pela presença. Fátima Cláudia, Carvalho, que está ficando aí conosco sempre. Você tem convidado para hoje no PM, não? A gente só volta amanhã agora. Então a gente volta amanhã, 0659 AM, com Claudinha, e meio-dia, direto do trono. Não é isso? Então. Eu confirmo para você até o final do dia, tá? Antes do final do dia eu confirmo para você. Aí a gente avisa no grupo, avisa pro pessoal se tiver, tá bom? Bom. Obrigado, Fátima, seja bem-vinda. Obrigado, Tereza, que está aí sentando o dedo no coração, abençoando a gente, graças a Deus. Obrigado também, Carol, pela presença, Dair, Elaine, Polly Pocket, Michele, quem mais? Márcia, Deus abençoe, que te guarde. Rai, saudade de você, minha linda. Muita saudade mesmo, que o Senhor guarde aí a tua vida. Vanessa, tem mais alguém que eu não sei o nome aqui. Kika, porque tem o nome de algumas empresas. Eu vi uma pessoa aqui que eu queria conversar, eu não sei o nome, mas é de uma creche voluntária. Se puder me dar um oi no direct, eu queria ver com você essa forma de trabalho que você faz, porque dependendo, a gente queria fazer um projeto, tá? Aí, se você ainda tiver aí, eu tô procurando aqui, mas não tô achando. Aí, se você ainda tiver aí, me dá um oi no direct para poder a gente conversar um pouquinho, tá bom? É uma creche voluntária. Geralmente essas creches voluntárias, geralmente elas são sem auxílio governamental, sem como é que fala? Fins lucrativos. Fins lucrativos, exatamente. Obrigada, Marcela. Você é um lindo. E aí, Beijo me no procura no coração, direct. até amanhã. Até amanhã. Ou hoje à noite a gente confirma no grupo, tá bom? Eu vou só checar direitinho se a pessoa me respondeu, tá? Beijo! Beijo. Até.